Vamos dar início aos nossos trabalhos, dia 29 de outubro de 2023. Eu sou o professor Jean Alves Cabral, essa é uma classe de Naturologia Clínica. O nosso tema nesta manhã é construindo conhecimento e sabedoria para utilização no consultório de Naturologia Clínica. E a sequência de uma aula que tivemos ontem, dia 28, à noite, em que apresentamos um painel sobre como os naturologistas pensam, raciocinam e desenvolvem o seu trabalho. E aqui agora vamos diretamente à nossa temática, por conta do nosso time, do nosso tempo. Então, construindo como se estivéssemos juntos, e estamos juntos, evidentemente, aqui, mas numa sala de aula à moda antiga, presencial, eu vou abrir um gráfico. Esse gráfico vai nos ajudar a começar a raciocinar muitas coisas. Eu estaria agora desenhando na tela esse gráfico, que vai nos ajudar a entender uma série de questões. Olha aqui. Muito bem. Existe uma diferença fundamental entre conhecimento... deu certo. Conhecimento, ele é diferente de sabedoria. Vamos entender. Conhecimento é apenas saber algo. Sabedoria é a aplicação deste conhecimento em uma boa causa. Esta diferença entre conhecimento e sabedoria é fundamental para que nós possamos compreender nosso papel como terapeutas. O que as pessoas procuram quando elas vêm a uma consulta? Elas procuram sabedoria. Elas não estão procurando conhecimento. Conhecimento você pode ter na internet. Você entra no Google, faz a pergunta sobre uma coisa qualquer e acha a resposta. Pronto, você agora está sabendo. Mas a sabedoria de verdade, ela só acontece quando você aplica esse conhecimento, esse saber algo, essa informação, quando você aplica isso de maneira sábia. E onde é que isso se define? Quando você aplica numa boa causa. Numa causa que seja boa, positiva. Muito bem. Entendido isso, eu agora abro um pouquinho aqui a questão do conhecimento. Notem bem, aqui na questão do conhecimento, nós vamos utilizar uma palavra muito importante que é pistes. A palavra pistes é uma palavra que vem do grego e significa fé. Quando eu digo a palavra fé, eu não estou falando fé religiosa, ainda que ela também possa ser aplicada à religião. Fé é pistes em grego. E por que eu estou usando a palavra pistes em grego? Porque a sabedoria ocidental do mundo em que nós estamos é construída a partir da filosofia grega, do direito romano, da ética judaico-cristã e das tradições mais próximas da nossa vida pessoal. São esses os 4 fatores, eu daqui a pouco vou retornar a eles. Então, a filosofia grega está diretamente conectada à maneira como se pensa no mundo ocidental.
A maior parte das pessoas nem sabe disso, porque não estuda a origem e a fonte do pensamento coletivo. Mas não há dúvida nenhuma, para quem estuda antropologia cultural, que nós somos influenciados pela filosofia grega, filosofia clássica. Somos influenciados pelo direito romano. Somos influenciados pela ética, pela moral judaico-cristã. E somos influenciados por aspectos da nossa vida social mais próxima da nossa realidade particular. São 4 grandes influências que definem os caminhos da nossa vida. Portanto, conhecimento é diferente de sabedoria. Isso é importante, temos como claro. Conhecimento é apenas saber alguma coisa. Conhecimento é apenas informação. Aqui, ó. Vou pontuar isso bem certo. Informação. Ponto. Conhecer é apenas saber algo, é ter uma informação sobre uma coisa. Isso você faz um Google e fica sabendo. Mas a sabedoria só acontece quando você aplica esse conhecimento em uma boa causa. Muito bem. Como é que se desenvolve o conhecimento? O conhecimento, ele está ligado a uma coisa chamada fé, que em grego é a palavra pistis. A palavra pistis, que tem sido traduzida como palavra fé, esta palavra, ela significa conhecer, no sentido de conhecer informação pura e simples. A palavra pistis também significa certeza, no sentido de que haverá uma verificação desse conhecimento, dessa informação. Alguém dá uma informação para você, mas se você não verifica se a informação é verdadeira ou falsa, você não tem como avançar. Então, aqui, você tem que lidar com a questão da verdade ou mentira. Certeza tem a ver com verdade ou mentira. O primeiro nível da informação é apenas conhecer. A informação foi dada. 2, é verdade ou é mentira? Aí você ainda não está satisfeito e você precisa ter a convicção. A convicção vai envolver testes. Você vai testar. E para testar, você precisa de um método investigativo para saber se aquilo é assim mesmo. E por último, pistes também é confiança. Você dá crédito e valor. Todas as vezes que alguém diz que alguma coisa é assunto de fé, se ele é realmente um estudioso sério, não importa se a fé é religiosa ou se é, por exemplo, a fé pública do cartório. Por exemplo, aí um exemplo muito bom. Você vai no cartório, lavra uma escritura pública e o tabelião do cartório escreve: dou fé, e assina e carimba. O que o tabelião no cartório está dizendo quando ele diz dou fé? Ele está dizendo que ele conhece com certeza, convicção e confiança. Então isto agora vale como um documento público. Na justiça é um direito. Ninguém toma, porque o cartório disse dou fé. E aqui está o verdadeiro significado de fé. Num cenário religioso, esta fé, ela significaria conhecer a Deus, ter certeza de que é Deus, convicção de que é Deus e confiança de que é Deus. Opa, peraí. Então a fé verdadeira
ela é um processo que envolve, primeiro, uma informação. Em segundo lugar, uma certeza. Para ter certeza, você vai ter que verificar se é verdade ou mentira. Então, quem diz que a fé é uma coisa fantasiosa, uma ilusão da cabeça, é um bobalhão. Porque fé de verdade, a pessoa só desenvolve quando ela vai verificar se é verdade ou mentira. Mas não para por aí. Ela vai verificar se há provas, vai fazer testes. E é um método investigativo. E por último, você vai dar confiança a isto. Quer dizer, vai incorporar a sua vida pessoal, vai fazer parte de você. É uma coisa que você confia de tal maneira que você confiaria a sua vida. Ora, isso no cenário religioso deveria ser assim. Mas no cenário do cartório também acontece dessa maneira. O tabelião, para emitir uma escritura pública, por exemplo, ele segue um método. As pessoas vão ter que assinar, a pessoa tem que ir fisicamente até o cartório. Lá no documento diz que essa pessoa não está sendo constrangida, de que ela assina sem medo. Então, notem que aqui está o primeiro grande aspecto em relação ao conhecimento, que é apenas saber algo e saber de verdade, saber por verificação, com confiança plena. Quando você estuda naturologia clínica, você tem que passar por essas 4 etapas. Você vai ter informações que estão nos livros, informações que estão no Atlas do Corpo Humano, informações que estão nas aulas, que estão nas videoaulas. A informação pura e simples, você vai conhecer o assunto, mas ainda não é digno de fé. É só a primeira parte. Aí você vai avançando no curso de naturologia até ter certeza. Como é que você vai ter certeza? Você não é bobo, vai começar a verificar se é verdade ou mentira. Opa, aqui eu dou uma pausa, desço aqui um pouquinho. Peraí, deixa eu descer aqui um pouquinho. Desço. Aqui. Verdade ou mentira? Como é que eu posso saber? Só tem... Opa, peraí aqui, ó. Só tem uma maneira. Tem que fazer as perguntas certas e usar o raciocínio da causa e efeito. Não tem maneira de você saber. Ó, nós estamos aqui no gráfico, no nível certeza, tá vendo aqui, ó? Eu já passei do nível do conhecer, recebi a informação. Mas como é que eu tenho certeza? Eu vou ter que verificar se é verdade ou mentira o que esse professor está dizendo. Como é que eu faço isso? Só tem uma maneira. Não tem 2, 3, 4, 10. Não existe verdades diferentes para cada pessoa. Só tem uma maneira. Eu tenho que fazer as perguntas certas e usar o raciocínio da causa para o efeito. Por quê? Causa para o efeito. Porque ciência... Ó, definição. Atenção aqui, ó. Definição. Ciência é conhecida quando eu sei a real causa dos fenômenos e posso aplicar do modo correto. Essa é a definição de ciência. É a definição de Manuel Lezaeta Charan. Capítulo 1, primeiro parágrafo do livro A Medicina Natural ao Alcance de Todos.
Ciência é o conhecimento certo das coisas pelas suas causas. Dito pelo professor Jean, fica um pouco mais elaborado. Ciência é conhecida quando eu sei a real causa dos fenômenos e posso aplicar de modo correto. Aplicar o quê? Aplicar o que for, seja lá o que for. Bom, quais são as perguntas? Quais são as perguntas certas? São 10. Só existem 10 perguntas. Você pode fazê-las o tempo todo, mas só tem elas. Quais são? Então vamos lá. Por ordem. Vamos botar aqui. Primeira, o que? Segunda, quem? Terceira, quando? Quarta, quanto? Quinta, como? Sexta, para quê? Sétima, em que? Oitava, por quê? Nona, quais? E décima, onde? Se você quer saber se algo é verdade ou mentira, você tem que fazer essas 10 perguntas sobre a informação. Olha o gráfico. Conhecer é uma informação. Beleza. Mas como é que eu tenho certeza de que essa informação é segura? Como é que eu posso ter fé? Bom, eu vou ter que verificar se é verdade ou mentira. Como é que eu verifico? Fazendo essas 10 perguntas. Tá, mas aí, como é que eu posso ter segurança? Porque eu quero segurança. Então, aqui vai entrar a parte da convicção. Porque na certeza eu vou fazendo as perguntas e a informação vai ficando mais ampla. Mas ainda não tô seguro. Ainda não bateu o martelo. A fé, meus amigos, ela tem a ver com a palavra segurança. Eu preciso ter segurança. Aqui, ó, tem que estar seguro. Segurança. Para que eu possa confiar a minha vida a algo. Então, aqui na dimensão da verificação, se é verdade ou mentira, só tem uma maneira. Eu vou ter que fazer as perguntas certas e usar o raciocínio da causa e efeito. Então, eu vou começar a fazer as perguntas. O que, quem, quando, quanto, como, para quê, em que, por quê, quais e onde. Só tem essas 10 perguntas, não tem mais nenhuma outra. Pode revirar seu cérebro, procurar livro, fazer o que você quiser, só vai achar essas 10. E essas 10 podem ser repetidas, inclusive, dentro do questionário. Mas só tem elas. Mas aí eu não estou seguro ainda por essa informação. Eu estou só no campo do conhecimento. Ainda não cheguei na sabedoria, não. Aí, então, eu vou para a convicção. Eu vou ter que fazer testes. Testes. E o teste exige o método investigativo. Eu vou ter que adotar uma maneira. Eu estou afirmando a vocês que só existe uma maneira de fazer testes. Só tem uma. Não existe 2, 3 maneiras de fazer testes, só tem uma. Qual? Dados mais fatos mais a ordem cronológica é igual a revelação da verdade diante das 10 perguntas. Quais são os dados? Quais são os fatos? Qual é a ordem cronológica?
E isso vai revelar a verdade se você fizer as 10 perguntas pensando em dados, fatos e ordem cronológica. Vou dar um exemplo. Quando você examina a vida de Jesus Cristo na Bíblia, nos evangelhos, não começa dizendo assim, veja como é que funciona. Vou pegar o evangelho de São João, por exemplo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E esse verbo se revelou aos homens, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do Pai. Ponto. Isso foi uma informação. O apóstolo João está dizendo que um tal de Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio entre os homens. Pronto. Só isso. Quem é que acredita nisso? Ninguém. Sei lá que esse João, o cara tá falando aí, por mim, tanto faz quanto fez, é um cara qualquer escrevendo num pedaço de papel. Agora, João vai começar a contar dados e fatos em ordem cronológica. Ele agora vai explicar a vida e a obra, a missão, as mensagens e uma série de coisas sobre esse tal de Jesus. Então, a fé, diz lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Cristo. Mas eu não tenho como saber isso só pela informação de João. João pegou e disse, Jesus é o Filho de Deus. Pô, ele está dizendo, a boca fala o que quiser, papel aceita qualquer coisa. Então, agora vem um processo de certeza, verificação. Eu passo a ter uma convivência com a informação. E essa convivência vai envolver 10 perguntas que eu vou fazendo no processo. E dentro do processo eu vou fazendo testes usando um método investigativo. Eu vou verificar dados, fatos, a ordem cronológica, a revelação da verdade sobre a informação vai aparecendo diante dessas 10 perguntas, alinhadas com dados e fatos e ordem cronológica. O cliente chega no meu consultório e me diz, eu tenho prisão de ventre. Eu não tenho como saber como é essa prisão de ventre. Eu não tenho como saber. Prisão de ventre, tá, mas daí? Prisão de ventre, eu não sei do que está me falando. Eu vou perguntar, o que é que está acontecendo? Está acontecendo com quem? O que está acontecendo é que eu tenho prisão de ventre. Quem é você? Eu sou o seu João. Tá, me diga quem é você. Eu sou o seu João, tenho 50 anos. Sim, me fale da sua vida, quem é você? Eu trabalho no sítio, não bebo água, como carne de porco com farinha. As informações, os dados, os fatos vão começando a revelar uma verdade. As perguntas, eu continuo perguntando quem é. Mas quem é o senhor? Me fale de quem é o senhor, quem é a sua pessoa, não é? Me fale da sua vida. E aí as perguntas daquela ficha que apresentei na aula de ontem, na aula anterior, vai abrir esse painel. Eu vou levantar dados e fatos que vão me permitindo conhecer o seu João. Aí eu digo, quando foi que começou essa prisão de ventre? Eu tenho isso há mais de 25 anos. Quanto tempo o senhor fica sem fazer cocô? 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 100 dias, como é que é isso? Ele vai me dizer quanto tempo a prisão de ventre fica nele. Como é que acontece quando o senhor vai defecar? Tem sangramento, faz muito esforço, tem que usar supositório. Eu tenho que saber o problema, senão eu não tenho como saber nada, eu não sei do que é que estamos falando. As perguntas têm que ser feitas.
A pergunta para quê me parece, neste caso, desnecessária. Por quê? Porque o que ele quer é o intestino funcionando. Então, para que o senhor me procurou? Isso é óbvio, ele quer ajuda. Em que eu posso lhe ajudar? Me parece também meio sem lógica, porque já está claro pelas primeiras 5 perguntas. Por que o senhor está aqui? Também não será necessário fazer esta pergunta, porque as 5 primeiras já revelou tudo. Quais são as condições que o senhor tem para fazer o tratamento? Em vez de perguntar isso, eu vou perguntar isso de outra maneira. O senhor aceita fazer o tratamento que eu vou lhe dar? O senhor tem água lá? O senhor tem frutas? O senhor tem condições de comprar gergelim? O senhor tem condições... Quais as condições? Entendem? Onde o senhor vai fazer o tratamento? Vai para um spa? Vai fazer em casa? Vejam, esse é um exemplo de como conhecimento... Veja, aqui na tabela... Estou apenas na área do conhecimento, porque eu preciso gerar segurança. Conhecer com certeza e convicção. Para ter convicção, eu terei que usar um método de investigação que garante a informação com clareza tal que eu possa ter a segurança do que é que vou fazer, daquilo que eu acredito. Agora, então, eu entro na última palavra, que é confiança. Para dar crédito e valor. Então, para dar crédito e valor, eu só tem uma maneira de confiar. E essa maneira é uma só. Essa aqui, ó. O método de tratamento tem que funcionar na prática. Ponto final. Eu tenho fé em Deus. O que é isso? Quem diz que tem fé em Deus é alguém que conhece a informação sobre Deus, avançou para uma verificação sobre esta fé, confia ou não confia? Aí você vai ver se é verdade ou mentira. Então você vai se responder. O que é a tua fé? Quem é essa pessoa em que você crê? Quando você começou a crer em Jesus? Quanto tempo você já crê nele? Como é que é essa tua fé? Para que serve a tua fé? Em que essa fé é aplicada? Por que você tem fé em Deus? Quais as características da fé e onde você vai ter fé? Mas isso só não adianta se você não reunir dados e fatos. Então, por exemplo, eu estava desempregado, aí eu orei de manhã bem cedo, ó Deus, me ajude a encontrar um emprego. Aí, quando eu ia saindo na porta de casa, apareceu um vizinho e disse, ô meu amigo, sabe que apareceu um emprego para você? Me ligaram agora de manhã. Rapaz, eu acabo de fazer oração ali e o emprego apareceu na minha porta. É um exemplo de como você testa. Faz os testes para poder confiar. Na prática, funcionou. Notem, fechando a questão do conhecimento, eu vou usar aqui um outro pequeno gráfico e desenharei aqui um negócio muito curioso. Aqui, ó, nesse lugar está escrito conhecer. Bem aqui, eu vou escrever teoria. E aqui eu vou colocar uma outra coisa muito show que vai nos ajudar a entender. Aqui, notem. Estou botando aqui, ó, nesse gráfico, em vermelho. Deixa eu botar ele bem destacado aqui, ó. Vou pegar isto aqui, replicar, trazer para cá e vou escrever a palavra prática. Essa é a diferença entre teoria e prática. A teoria é só conhecer uma informação. A prática exige certeza, convicção e confiança. Portanto, verificação, convicção e confiança, verificação, testes
e crédito de valor. Não há fé de verdade sem isto aqui. Portanto, não há conhecimento se você não passar por isto aqui. Conhecimento de quê? De qualquer coisa. Qualquer coisa. No nosso caso, de naturologia clínica. Se você se dispõe a estudar naturologia clínica, você vai se deparar com isto aqui o tempo todo. Nunca aceite na sua vida nada que lhe seja dito no sentido de aceitar, de dar crédito, de confiar, sem passar por isso. Alguém chega para você fazendo fofoca. Fofoca. Ei, você sabe o que aconteceu com Mariazinha? É o que foi. Diz que ela está traindo o seu João. Arranjou um amante. Tá, alguém veio e contou essa fofoca aí. Aí você sai contando pro outro. Não, você não vai fazer isso. Você não vai sair dizendo, Mariazinha está traindo o João. Você não vai fazer isso. Você é uma pessoa de respeito, dignidade. Se você tiver realmente muito afim de saber sobre a vida de Mariazinha, você vai fazer uma verificação para saber se é verdade ou mentira. Não é? Se você tiver realmente muito afim de se meter na fofoca da vida de Mariazinha, você vai fazer os testes. Você vai ficar de campana, de madrugada, com a câmera do celular ligada para ver se Mariazinha sai para casa do cara. Tá entendendo? Por que um fofoqueiro é uma desgraça? Porque o fofoqueiro, ele não tem fé, ele não tem segurança, ele é um falador da vida alheia. O naturologista, ele se guia por ciência de verdade, e ciência de verdade é fé. Mas a fé só é fé se ela passou pelo processo de conhecer com certeza, convicção e confiança, obedecendo os critérios que aqui anotamos. Fechei isso, vamos agora para sabedoria. Opa, aqui, ó, palavra sabedoria. A sabedoria é a aplicação deste conhecimento em uma boa causa. Ora, eu cheguei a desenvolver o processo todinho que marquei aqui agora, vi que funciona na prática. Funciona. Portanto, eu estou seguro, eu tenho segurança, tenho aqui, ó, segurança, palavra mágica, palavra importantíssima, segurança. Eu tenho segurança. Por quê? Porque a minha fé, ou melhor dizendo, pistes, ou melhor dizendo, o meu conhecimento, com certeza, convicção e confiança, é seguro. Então eu estou tranquilo. Se você faz o curso de naturologia até chegar a este nível de segurança, onde você conhece com certeza, convicção e confiança, você pega o consultório e desenrola. Você atende qualquer pessoa, porque você conhece com certeza, convicção e confiança. Mas por que você conhece com certeza, convicção e confiança? Porque você não só ficou com a informação, você avançou na verificação, você fez testes e você então pode dar valor, porque você viu que na prática funciona. Vamos falar de lavagem intestinal? Você vai arranjar o equipamento, vai fazer em você mesmo. Você faz em você mesmo a lavagem. E quando você vê seu intestino soltar um monte de carniça podre, e a barriga fica leve, e a dor de cabeça desapareceu, você diz, meu amigo, isso é bênção, funciona. Simplesmente assim. Por isso que na nossa escola de naturologia, o protocolo é apresentado no início do curso e não no final. Você vai fazer a faculdade de medicina, então começam a te ensinar um monte de coisas básicas e vai indo nas coisas básicas e vai indo, até que lá no final, 5 anos depois, você entra no hospital para fazer o 6º ano e procura pela enfermeira mais experiente e pergunta, o que é que eu faço aqui?
Se tem enfermeira aqui nessa sala, ela sabe do que eu estou falando. O cara faz 5 anos de medicina, chega lá no final, ele entra no hospital e vê aquela muvuca. Aí ele chama a enfermeira mais velha que tiver, mais experiente, chama num canto e diz assim, ó, como é que você, como é que resolve aquilo ali? Por quê? Porque o cara tá com a cabeça tão cheia de coisa que ele não fechou um protocolo. Em naturologia clínica é o contrário, porque eu descobri durante esses anos todos que eu tenho que apresentar para você primeiro o protocolo. E depois tudo que você vai aprender é para verificar se o protocolo funciona na prática. Mas você já sabe qual é o protocolo. E o protocolo eu apresentei na aula de ontem. O protocolo é aquilo que eu apresentei ontem. Ali tem muita coisa, mas é aquilo ali. Então você não está num curso que você não sabe para onde vai. Não, você já sabe para onde vai. Você vai em direção ao domínio daquele protocolo. E eu estou dizendo que o protocolo é praticado há 26 anos, não é 26 dias. Gente, é metade da minha vida toda dedicada a isso. Às vezes eu digo isso e a galera diz assim, esse cara é muito doido. Ele diz assim, ele é muito doido. Por que diz que ele é muito doido? Porque o cara parou metade de uma vida inteira só para construir esse protocolo. É isso mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que nessa telinha aqui, ó, na pequenininha que eu estou aqui balançando a mão, você consegue ver. Ó, eu estou levando as minhas coisas daqui do gabinete para uma outra sala. Então, ali, ó, acho que vocês conseguem ver aqui nessa tela, aqui onde está a minha mão sacudindo. Eu tirei só uma prateleira e a metade da outra. E deu 23 caixas de livro. Olha aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver aqui, ó. 23 caixas lotadas. Ainda falta aquilo tudo e isso. Para eu tirar isso daqui, dá 103 caixas. Sim, professor, o que isso tem a ver? Eu tive que ler tudo isso para construir o que eu estou explicando. Por isso estou preparado para responder a qualquer pergunta, em qualquer cenário, em qualquer situação. O que eu estou colocando aí na tela é o resumo da síntese do final do raspo do tacho, básico, de como é que você aprende a raciocinar correto. Você tem duas opções. Segura o que eu estou te entregando e, a partir deste ponto, vai desenvolvendo e desconfiando o tempo todo até dominar. Ou você diz, não é assim como ele está dizendo. Eu tenho as minhas leituras. E aí se mete no emaranhado infinito de discussões, de debates, de temas e não chega a lugar nenhum. É assim que a maior parte das pessoas nas universidades fica. Pega um monte de jovem, adolescente, bota na universidade, o camarada entra lá, jovem, vem do ensino médio, aí vê chegar uma lista de professores. Doutor disso, doutor daquilo, foi na França, doutor da Inglaterra, tal. Ele, barbaridade, só tem fera. Aí ele tem medo de perguntar, porque ele diz, eu vou fazer uma pergunta burra, esse professor vai me esculachar e os alunos vão dizer, esse idiota só faz pergunta burra, então eu não pergunto nada. E tudo que esses caras disserem eu aceito, porque eles são doutor. Claro, o jovem chega sem maturidade nenhuma. Eu já fui um desses jovens. Mas ao longo dos anos, nós vamos descobrindo que esses doutores não são tão doutores. E que entre o que eles falam e o que eles vivem, há uma diferença enorme. Vou dar um exemplo prático. Um exemplo que qualquer um aqui poderá verificar se o que eu estou dizendo é ou não é. No século passado, a partir de mais ou menos 1925, 1930,
um casal muito famoso começou a trabalhar no cenário intelectual da Europa. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, considerada a mulher que revolucionou a liberdade das mulheres. E Jean-Paul Sartre, o homem que discutiu o significado da existência humana. E, segundo ele, você é o que você quiser ser e não existe Deus e não existe nada que impeça você de ser o que você quiser ser. Este casal fez um pacto, segundo está nos livros, na biografia, nas declarações e gravações públicas. Eles morreram na década de 80 do século passado. Então não faz muito tempo. Na década de 80 eu estava jogando bola. Acontece que Simone de Beauvoir, considerada a mãe das feministas, hoje temos provas documentais, testemunhos que você acha na internet com grande facilidade, induziu no mínimo 6 mulheres para serem objeto da questão sexual de Jean-Paul Sartre. Mulheres estas que eram meninas de 16, 17, 15 anos, que ele usou com a ajuda de Simone de Beauvoir. Por que está falando disso, professor? Porque essas duas pessoas, nas universidades, são considerados grandes pensadores extraordinários, porque a Simone de Beauvoir explica como é ser uma mulher. Uma mulher é alguém que não se sujeita aos homens. Mas como não? Se ela era alcoviteira de menina por Jean-Paul Sartre e ela dedicou a vida dela inteira só a ele. Quer dizer, ela é uma contradição do que ela mesma ensinava. E abusadora de mulheres. Então você é uma mulher idiota se você seguir Simone de Beauvoir. Não, mas o quê? Você não tem a capacidade de ser honesta intelectual? Vá investigar. Não acredite no que o Jean está dizendo. Você vai pegar a informação que o Jean está lhe dando sobre Simone de Beauvoir, que é uma informação, e você vai verificar se o que eu estou dizendo é verdade ou mentira. Você vai fazer testes, fazendo as perguntas. Cadê os dados? Cadê os fatos? Cadê a ordem cronológica da história da vida de Simone de Beauvoir? E quando tudo isso estiver claro diante de suas vistas, aí você poderá dizer o que eu vou dizer. Simone de Beauvoir foi uma das pessoas mais canalhas que já apareceram no mundo intelectual do século passado, do século XX. Patife, pilantra. Essa é a palavra. Agora, eu tenho esta confiança num dado de valor porque eu fui examinar o assunto a fundo. E não porque é do partido, porque é do Lula, porque é do Bolsonaro. Porque... Não tem nada a ver com isso. É ciência, é investigação metodológica. Quando eu digo que a homeostasia é o que é, você tem que investigar se é. Aí eu antecipo a investigação, coloco no teu colo. Tratado de Fisiologia Médica, de Arthur Guyton, que é uma obra feita por mais de 20 mil especialistas. Ciência que é usada em todas as escolas de medicina do mundo. E lá diz que a homeostasia é o que é. Aí eu pego o Tratado de Anatomia de Sobota, uma obra que tem 5.000 páginas, vai dizer que a homeostasia é o que é. Aí eu pego Clínica Médica, por exemplo, de Marcondes, de Ricardo Marcondes, por exemplo. Está lá, uma obra dessa grossura, um livrão enorme de medicina, uma obra que levou 60 anos para ficar pronta.
Você abre, vai examinar, vê que a homeostasia é o que é. E assim por diante. Quando você vê um colegiado de dados, testes e informações seguras, você fica tranquilo. Porque você está vendo a segurança daquela informação. Aí você passa 26 anos no consultório, trabalhando, dando aula, investigando, revisando e vendo os casos clínicos dos meus ex-alunos que estão atendendo milhares de pessoas, que chegam para mim, chegam em lives, chegam nos canais deles, estão aí com canais funcionando, dizendo, o método funciona. O que é que você tem? Segurança. Segurança total. Tranquilidade mental. O método funciona, acabou. E isso que é esse conhecimento certo das coisas pelas suas causas, como diz o Acharan, então agora precisa ser aplicado com sabedoria. A sabedoria, que está aqui anotada, vamos aqui trabalhar no gráfico, vamos abrir aqui agora, sabedoria. A sabedoria, ela é positiva. Não existe sabedoria negativa. Vamos aqui, deixa eu ampliar o gráfico para melhorar aqui, a gente avançar. Não existe sabedoria negativa. Para ser sabedoria, ela tem que ser positiva. Por quê? Porque a sabedoria, ela é primariamente vida, saúde. Como alguém poderá definir sabedoria desejando ou construindo um câncer? Se é sábio, é saudável. Não pode haver sabedoria sem saúde. Então eu vou beber cachaça. Eu não sou sábio, porque a cachaça vai afetar a minha homeostasia, vai afetar o meu organismo, e aí naturalmente vai me arrebentar. Opa, essa é uma informação de que a cachaça vai arrebentar a minha homeostasia. O senhor está dizendo, como é que eu posso ter segurança disto? Volta para o conhecimento, vai estudar, vai examinar o que é cachaça, vai examinar o que é o pH do sangue humano, vai verificar o que acontece com quem bebe cachaça. Você pode fazer um estudo sobre isso. Ou você pode ver um tio que você tem mijado e cagado na beira da calçada, bêbado. Você pode encurtar o caminho e dali está ali a sabedoria. Olha, ele aplicou o conhecimento que ele tinha de cachaça, resultou desse jeito aí. Está bêbado, cagado e mijado na beira de uma calçada. É isso que você quer para sua vida? Isso aí é sabedoria. Isso é viver sábio. Não, claro que não é. Então você já sabe que a sabedoria é algo positivo e algo positivo em relação à vida. Isso é ser sábio. Um conhecimento que, sendo aplicado, gera uma causa boa, gera vida, portanto é positivo. Essa sabedoria, ela não é apenas geradora de vida. A sabedoria gera mais do que vida. A sabedoria, ela vai construir relacionamentos. Relacionamentos. E esses relacionamentos são, obviamente, relacionamentos saudáveis, positivos. A sabedoria cria relacionamentos positivos e saudáveis. Então, você quer fazer um tratamento para recuperar a sua saúde? Quero. Primeiro passo, vamos organizar a tua homeostasia. Por quê? Porque a homeostasia, no primeira dimensão, ela é físico. É uma coisa do corpo, físico. Vamos para o segundo nível, relacionamentos positivos. Você vai ter que parar de andar no boteco. Se você continuar vivendo no boteco, você vai continuar procurando
um relacionamento negativo. Então você tem que sair de lá e procurar a igreja. Tem que procurar os alcoólicos anônimos. Estou usando isso como exemplo. Existem outras maneiras, outras histórias. O sujeito é viciado em futebol. Vive lá no meio da torcida. A torcida organizada ficou violenta. Isso é sabedoria? Você querer socar a cara do torcedor do outro time, vive brigão na rua, tomando murro, tomando tiro. Tem lógica isso? Não. Ah, eu sou traficante de droga. Tem lógica ser isso? Não. Por quê? Porque você vai tomar tiro, vai morrer, você está semeando morte, não é vida. Então a sabedoria está ligada à vida, à saúde. A sabedoria está ligada a relacionamentos saudáveis. E isso tem a ver com o emocional. Então não tem como eu tratar alguém que não se submeta ao que eu estou explicando aqui. Ele vai ter que segurar a onda, vai ter que cumprir um protocolo, que é um protocolo de vida física, é um protocolo de relacionamento consigo mesmo para a reconstrução de suas emoções. Ah, mas tem mais. O gráfico vai ficando grande. Já vai ficando ruim de mostrar. Peraí, deixa eu fazer assim. Eu vou botar para cá, que aí fica mais fácil de ver. Peraí, deixa eu melhorar esse gráfico aqui para poder dar certo. Então isso para cá. Tira isso daqui. Vou puxar isso para cá. Pronto, tá ficando bonitinho, tá vendo aí, ó? O gráfico tá ficando bonitinho. Bota isso para cá. Pronto, vamos para cá. Relacionamento. Ora, não é só isso. Você tem que trabalhar. As pessoas vivem o trabalho. O trabalho é uma coisa normal, faz parte do dia a dia da vida de todos nós. Não é possível você ter uma vida sem trabalho. Uma pessoa que não trabalha não é um sujeito sábio. Ele é um vagabundo, um preguiçoso, um mulambento que vive às custas dos outros, um desaforado, um folgado. Um homem, uma mulher de decência, dignidade, trabalha, gera seu próprio dinheiro para comprar suas coisas e não ser um peso morto na vida dos outros. Isso tem a ver com sabedoria da vida. Mas para poder atuar nesse campo, isso envolve aspectos do intelectual. No consultório, o meu cliente tem que entender que ele vai ter que trabalhar pela saúde dele. Essa saúde não vai acontecer por mágica. Não existe remedinho que mude um estilo de vida totalmente errado. Ele quer vida física positiva. Ele quer relacionamento, para começar com ele mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro eu me amo, para depois amar qualquer outro. Então há um novo relacionamento, haverá um novo diálogo. Para que isso possa avançar, ele vai ter que trabalhar. Então ele vai ter que cumprir o protocolo. Tem horário de acordar, horário de beber água, horário de comer, horário disso, horário daquilo, horário do chá, horário de fazer atividade física, horário de dormir. Vai ter que organizar a vida, obedecendo. Aqui nesta parte do trabalho, bem aqui, é onde entra o cenário das leis, bem aqui, é onde entra as tais das leis naturais, bem aqui. É aqui onde entra o tal do protocolo, que é uma lógica de como é que você cuida da sua vida de verdade. Por último, esse sujeito que realmente quer ter saúde, realmente quer ter qualidade de vida, ele tem que saber que dinheiro é igual a poder, porque essa é a realidade da vida. E ele tem que pensar positivo em relação a dinheiro, que é poder, porque o poder é espiritual. Vocês já ouviram a frase? Você quer saber a verdade de uma pessoa? Dê a essa pessoa poder.
Mas não existe poder sem dinheiro. Está desafiado qualquer um a me mostrar que a vida humana não se resume nessas 4 coisas. Ou você gasta seu tempo pensando em coisas da tua saúde, ou você gasta seu tempo com relacionamentos, ou você gasta seu tempo com seu trabalho, ou você gasta seu tempo com questões de dinheiro. Está desafiado qualquer um no mundo a me provar que a vida humana não se resume a essas 4 coisas aqui: saúde, relacionamento, trabalho e dinheiro. Anote e pense, queime seu cérebro uma semana. Não, existe outra coisa. Por exemplo, existe comunhão com Deus, é relacionamento. Já está escrito aí. Eu acordo de manhã e tomo banho, é saúde, está escrito aí. Eu fui fazer uma caminhada, é saúde e relacionamento de você com você mesmo na caminhada, já está escrito aí. Pense qualquer coisa que não se resuma a essas 4 palavras. Pode pensar o que você quiser. Vai estar aí nessas 4 palavras. A vida humana está resumida em 4 coisas. Ou você está cuidando da tua saúde, ou você está cuidando de relacionamentos, ou você está trabalhando. Aconteceu algum fenômeno que eu não sei qual foi. Peraí, vamos ver aqui. Eu não sei o que aconteceu. Minha tela ainda está visível. Sumiu o que eu estava dizendo. Olha aqui, fecha a sala de 2. Alguém apertou um botão e sumiu. Alguém aí apertou o botão e sumiu com a imagem. Mas sem problema, porque eu já vou voltar para essa imagem. Nós já vamos voltar para essa imagem já. Mas veja, esses 4 aspectos, eles estão o tempo todo na nossa vida. E todo esse painel que eu estou desenhando, eu vou mandar para vocês, lá nos grupos. Nós vamos dar uma pausa de 3, 4 minutos para tomar água e ir no banheiro. E aí vamos para a última parte da aula de hoje de manhã. Eu vou abrir mais uma vez a sala, vou mandar o link, fiquem atentos. Voltamos daqui a 3, 4 minutinhos para fechar, então, todo esse nosso encontro, que está indo bem, com a graça de Deus, está abrindo entendimento, como é que eu crio conhecimento e sabedoria no curso de Naturologia Clínica. E já voltamos já. Continuar. Muito bem. Muito bem, voltamos para cá. Então, aqui iniciamos a percepção, como acabamos de demonstrar, dessa visão, desse painel sobre conhecimento e sabedoria. Um resumo objetivo, direto, prático, conectado à realidade da vida e que, evidentemente, agora cada pessoa começa a trabalhar para desenvolver, aprender, aperfeiçoar e avançar no entendimento. Esse painel, daqui a pouquinho, vou mandar nos grupos, vou mandar a imagem para vocês terem e facilitar as anotações e tudo mais. Uma segunda abordagem importante deve ser feita sobre a questão do conhecimento e da sabedoria, porque conhecimento e sabedoria, meus nobres amigos, não é apenas uma questão clínica do consultório, mas que envolve a vida mesmo. E é por isso que nosso consultório de naturologia é criador de vida, porque a gente trabalha com o que há de mais profundo em termos de vida. Notem, nessa exposição, nós demos ênfase aqui às questões relacionadas com o físico, questões relacionadas com a dimensão intelectual, com a dimensão emocional e com a dimensão espiritual. E pontuamos aqui 4 aspectos importantes: saúde, trabalho, relacionamento e dinheiro. Eu vou descer um pouquinho, abrir aqui um segundo painel. Vou abrir aqui agora um segundo painel, que vai ser muito importante para nos ajudar a fechar todo esse entendimento sobre sabedoria
e conhecimento, que são diferentes, mas se complementam. Porque, evidentemente, você é sábio quando aplica o conhecimento certo das coisas pelas suas causas e aplica de maneira positiva. Aí é sabedoria. Você aprende uma coisa que vai aplicar de maneira negativa, você não está sendo sábio, você está sendo destrutivo, você está aniquilando as coisas. E aí não tem lógica. Quem é que vai viver para destruir? Isso não tem nexo, não tem coerência. Então, eu vou trazer para cá a palavra físico, emocional, vou trazer a palavra espiritual e a palavra intelectual. Está aqui. Vamos botar as 4 palavras aqui. É muito importante lembrarmos que a questão física, ela sempre está ligada à questão da saúde. A palavra emocional está sempre ligada aos relacionamentos. A palavra espiritual está ligada a dinheiro, porque dinheiro é poder. E a verdade espiritual de cada um aparece quando tem poder, quando você tem poder de realização, poder de mandar, de governar, de decidir a vida dos outros. Aí a inclinação espiritual do bem ou do mal vai aparecer aí, diante do dinheiro. Isso acontece dentro de casa. Observem como o dinheiro é um poder espiritual. Quando você tem amor, inclusive, ao dinheiro mais do que às pessoas, a sua espiritualidade se revela de uma maneira trágica. E o intelectual tem a ver com o trabalho. Nós temos insistido com alguns aspectos importantes sobre sabedoria, e já mostramos a diferença entre sabedoria e conhecimento, que na naturologia clínica nós adotamos um padrão. Note bem, você não tem que seguir este padrão que eu vou dizer agora. Você pode adotá-lo como seu padrão, se você achar que é conveniente para você, ou você pode não adotá-lo, tê-lo como um modelo, como um exemplo, e construir um outro para você de acordo com sua devida conveniência. Porque cada pessoa tem, evidentemente, suas questões pessoais, sua filosofia de vida, sua religião e tal, e assim é cada um. Nós vamos colocar rapidamente aqui o padrão que adotei para a construção da Escola de Naturologia Clínica. O nosso padrão de conhecimento e sabedoria, ele é rigorosamente cristão. Ponto. Então, ele não é budista, hinduísta, ele não é shintoísta, taoísta, confucionista, ele não é islâmico, ele é cristão. E ao dizer isso, eu estabeleço alguns limites dentro da doutrina e da filosofia cristã. Portanto, aqui há uma filosofia mais uma doutrina, no sentido de ensinamento cristão. Não significa que essa doutrina ou esse ensinamento... Peraí, eu tenho aqui uns canais que estão abertos. Acontece, normal. Peraí. Ok. Tem que deixar isso aqui desativado, senão cria ruído. Aqui. Ok. Isso não significa que as outras filosofias, doutrinas, não têm o seu lugar no mundo e que cada pessoa deve ser livre para escolher a que bem lhe convier. Não é nem intenção, nem interesse e nem o objetivo do meu trabalho discutir isso. Aqui é naturologia clínica. Muito bem. Então, você tem
um padrão de conhecimento e sabedoria, que eu estou colocando como um modelo. Você poderá ler livros de tradição hindu, de tradição teosófica, de tradição budista, shintoísta, etc, etc. Na tradição cristã, nós temos as escrituras bíblicas como referência ética. Ponto. Não tem o que discutir. Se é cristão, lê a Bíblia. Se não lê a Bíblia, se não estuda a Bíblia, não é cristão, é qualquer outra coisa. Tudo bem que seja qualquer outra coisa. Não estou discutindo se é ou não é, se quer ser, não quer ser. Estou apenas definindo fatos. Não há dúvida que se é cristão, tem que ler a Escritura Bíblica. Nas Escrituras Bíblicas, em primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 6, diz que quem é cristão deve andar como Jesus andou. Ponto final. Ah, eu sou do Vasco, torcedor do Vasco da Gama. Não ando com a camisa do Flamengo. Não, sou torcedor do Corinthians. Não ando com a camisa do Palmeiras. É uma questão de identidade. Isso é uma coisa básica, uma coisa elementar do entendimento. Se você é cristão, você evidentemente está ligado nos ensinos de Jesus, porque Jesus Cristo. Então você está ligado nos ensinos de Jesus, nos mandos de Jesus, na maneira de Jesus viver, nos princípios, nas coisas do mundo de Jesus. Essa é uma escolha muito pessoal, muito particular, que eu não entro no mérito. Porém, eu explico que adotamos esta referência acadêmica, inclusive. Você sabe que tem inúmeras universidades cristãs no mundo, tanto católicas como protestantes, que são desenvolvedoras da filosofia e da doutrina no sentido de ensinamento dos princípios cristãos. Ok. Como é que Jesus andava? Esta pergunta é fundamental, porque ainda hoje de manhã, hoje, dia 29 de outubro, no de jejum, eu e Keila estávamos num certo local aqui e conversávamos sobre o significado da vida. Por que uma pessoa tem depressão? A pessoa tem depressão porque ela não definiu primeiro, nas raízes da vida, o verdadeiro sentido de existir. E se encheu de confusão mental, não tem clareza na mente. E a primeira parte desta aula falou sobre clareza mental. Nessa segunda parte, eu trago, para finalizar, essa questão da sabedoria. Mas agora, não só para o consultório, mas numa dimensão mais profunda que atinge o terapeuta. Se eu sou, e aqui, repito, uso como exemplo, um terapeuta cristão, eu estou comprometido com esta ideia de andar como Jesus andou. Se eu sou um terapeuta cristão, eu adoto isso como um princípio. No consultório, eu tenho que ser a mesma coisa que eu sou na minha vida. Por quê? Porque naturologia é uma filosofia de vida. Cuidar da minha saúde, cuidar dos meus relacionamentos, cuidar do meu trabalho e cuidar do poder que eu tenho, que é pequenininho, porque tem pouco dinheiro, mas é um poder. Pelo menos o poder de lutar para pagar os boletos, o cara tem que ter. Certo? E aí uma disciplina sabe, uma disciplina tremenda nessa parte espiritual aí. Aí, você se pergunta como Jesus andava? Esta pergunta chave. Porque se você souber como Jesus andava e você andar como ele andou, você alinha o significado da tua própria vida, a razão de existir. Tudo daí para frente passa a ser no padrão de Jesus. Aí você vai em São Mateus, capítulo 4, verso 23, São Mateus, capítulo 9, verso 35, e Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Nessas passagens, exatamente nelas, não tem nenhuma outra, você vai encontrar o verbo andar. E Jesus andava,
diz a passagem, dizem essas passagens, ensinando, pregando, curando e fazendo o bem. Pode examinar essas passagens. Você pode ler a Bíblia toda e vai ver que Jesus só andava fazendo essas 4 coisas. O que foi a vida de Jesus Cristo na prática? Na prática. Todo aquele que diz estar em Jesus deve andar como ele andou. Beleza. O que é sabedoria cristã? É andar como Jesus andou. Não é andar como profeta, não é andar como pastor, não é andar como a igreja manda, é andar como Jesus andou. Está em 1 João 2, verso 6. E o que é a igreja? Um grupo de pessoas que diz que vai andar como Jesus andou. Ok, como é que Jesus andava? Jesus andava, diz Mateus 4, 23, Mateus 9, 35 e Atos 10, 38. Andava ensinando, pregando, curando e fazendo bem, ou seja, abençoando. Certo? Abençoando. Então, meus amigos, vejam que coisa curiosa tem no trabalho do naturologista. Porque se você prestou bastante atenção na primeira parte da aula, e que nós falamos sobre conhecer com certeza, convicção e confiança, que é a parte do conhecimento, você entendeu o que é teoria e prática. Científica, filosófica, religiosa, antropológica. Beleza. Mas, se você quer saber o que é sabedoria, é a aplicação desse conhecimento aqui, você vai aplicar numa boa causa. A boa causa só existe se ela é positiva. Porque não há boa causa negativa. Isso é uma contradição. É considerado o argumento absurdo. Porque há uma diferença entre positivo e negativo. Se alguém tiver dúvida, meta o dedo na tomada. Toma logo um choque e aí aprende a diferença entre positivo e negativo. Se a corrente elétrica estiver correndo ali na parede e você meter o dedo, toma um choque. Mas se a corrente elétrica não estiver correndo na parede, você mete o dedo e não leva o choque. É uma questão óbvia, positivo e negativo. Ou toma um choque ou não toma. Ou tem energia ou não tem. Ou tem luz ou está escuro. Ou é vida ou é morte. Ou está saudável ou está doente. Ou está vivo ou está morto. Isso é básico. Se você tem sabedoria, ela é positiva e ela gera vida, que é saúde, ela gera bons relacionamentos, ela gera um trabalho construtivo e dinheiro. Aí nós passamos para o segundo gráfico, que eu agora abri nesse segundo bloco, e você observa a base disso. Saúde física, emocional. Agora, que curioso que Jesus Cristo andava curando. Você leia lá os versos. Jesus andava curando o físico. E Jesus andava abençoando. E Jesus andava ensinando. E Jesus andava pregando. Veja que coisa curiosa. Tudo isso é muito curioso. Agora veja como fica muito mais interessante agora, quando você pega o primeiro gráfico e você olha. Veja, conhecer ao nível de informação. Conhecer ao nível de informação. Conhecimento que você obtém básico, numa informação assim, na primeira fase, em que a pessoa chega e te informa algo, diz algo a você. É o que você percebe no seu físico. Você tem aqui o conhecer, note bem, conhecer dos sentidos físicos.
que são 5. Correto? Quais são os 5 sentidos físicos? Audição, visão, paladar, olfato e tato. Você conhece as coisas ouvindo, cheirando, provando na boca. Os bebezinhos mostram isso. Nós sabemos. Como é que os bebezinhos fazem? Tudo põe na boca, tudo põe na boca. É um mecanismo de informação. Você toca, você cheira, não é assim que funciona? Você vê. Então, o conhecer, na primeira fase, ele é um fenômeno mais conectado ao universo físico, dos 5 sentidos. O segundo nível de conhecimento, que é aqui, certeza, onde você faz uma verificação da verdade ou da mentira, esta é uma verificação que você faz por interesse. Deixa eu colocar, inclusive, isto aqui. Verdade ou mentira, só tem uma maneira. E aqui, ó, vamos colocar isso aqui, ó. Você procura conhecer porque deseja emocionalmente entender. É sentimento de posse do conhecimento. O segundo nível, que é a certeza é emocional. A convicção é que é intelectual. Aqui, nesse segundo gráfico, você vai perceber que é do campo das emoções, A certeza, ela é sempre emocional, porque certeza é desejo. Você olha para algo, olhar para alguma coisa é receber informação. Você sente o cheiro da comida. Aí tem o desejo de comer, é uma informação. Você toca em um determinado objeto, numa determinada coisa, e você quer, porque é desejo. O emocional é onde está o desejo. Eu desejo algo. Então você busca o campo da certeza para saber se emocionalmente é o que você quer. Isso acontece numa relação amorosa. Eu desejo aquela mulher. Isso é emocional. Mas é verdade ou mentira que você deseja? Você tem que investigar. Por isso que as relações, o relacionamento, lembre aí, olhe no gráfico. A palavra relacionamento emocional, certeza, abençoar, está reunido. Como é um relacionamento saudável? Você tem que ter o desejo de abençoar as pessoas com quem você se relaciona. Se você não tem desejo de abençoar as pessoas com quem você se relaciona, as suas emoções são doentes. Agora, conhecer as coisas é do campo físico. É diferente. Isso tudo parece complexo para muitos, mas não é. É só uma questão de ir treinando a mente, ouvindo e repensando e meditando, botando a cabeça para pensar. Agora, você só vai tomar uma decisão segura se você tiver convicção. A convicção que é fruto de um método. Você vai investigar. E a convicção, ela é do campo intelectual. Ela não é do campo emocional, não é desejo. Ela tem a ver com a sua razão. Não é desejo, é razão, é racional. O intelecto é racional. Você analisa.
E olhe para o gráfico anterior. Aqui, ó, na parte da convicção, você vai testar. É um método investigativo, você faz testes. Então, por exemplo, tomando aí o exemplo, por exemplo, do relacionamento amoroso, você vai ver se a mulher, o homem que você se apaixonou, porque apaixonar é emocional. Mas agora você vai para a análise. Eu me lembro sempre de uma atriz muito famosa, que era muito linda, na década de 80, até um pouco antes, década de 70, 80, chamada Vera Fischer. Tinha sido Miss Brasil, foi considerada uma das mulheres mais lindas do mundo na época lá de Miss e tal. Mulher lindíssima, lindíssima. Casou-se com um ator, acho que se casou mesmo, eu não sei os detalhes, mas eu lembro desse fato. Casou-se com um determinado ator, teve um filho com ele, mas ela quis esfaquear a empregada, batia no marido, era loucona de pedra, ao ponto da justiça tomar a guarda do filho e dar para o pai. A mulher é linda, mas era doida de pedra. Tinha um problema psiquiátrico, sei lá do que, e parece que se tratou e tal, a vida seguiu seu curso, e enfim, melhorou, tal. Então, você tem que verificar ao nível de convicção, você tem que fazer testes. A convicção é racional, você tem que fazer testes. Do quê? Daquilo que você está recebendo como informação. Senão você não tem o conhecimento. Opa, mas eu estou falando de sabedoria. A sabedoria é aplicar de maneira sábia como Jesus. É intelectual. E por último, depois que você passou por todas essas etapas, aí então você tem confiança. Que as pessoas acham que é fé. Mas não é fé. Fé é as 4 coisas juntas. É por isto, finalizando agora aqui essa exposição da manhã, e ainda dá tempo de abrir para algumas considerações e perguntas e análise dos nobres alunos, é por isso que em Lucas, no capítulo 10, verso 27, Jesus disse que nós devemos amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás ao Senhor teu Deus de toda tua alma. Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu entendimento. Amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Está aqui. Qual é o sentido da vida? Professor, por que isso é importante ser dito? Porque isto aqui é sabedoria. Vá e aplique. Lá no consultório, quando uma pessoa chega com você, essa pessoa, quando chega com você, ela tem um projeto de vida que está longe disso aqui. Você participa de uma igreja? O que é que fazem lá na igreja? Qual é o projeto de edificação de vidas? Ou é só programa, chega lá para assistir culto, faz um sermão aleatório, ou as pessoas, tudo que ouvem,
sabem onde encaixar mentalmente. Tá aí o painel. O sermão hoje foi sobre educação de filhos. Foi um sermão lá na igreja, beleza. Então ele está aqui, ó, no campo dos relacionamentos. O assunto, educação de filhos, tem a ver com relacionamentos. Não é espiritual, é relacionamento. Não, o tema de hoje foi oração. Fizeram hoje uma oração. Qual foi o tema que apresentaram? Oração. Então, oração está onde? Está aqui, não está? Começam a entender como funciona? A sabedoria, ela envolve um painel, um cenário totalmente diferente de tudo que a gente tem visto por aí. Aqui, inclusive, se define, por exemplo, o caminho da política. Qual é o caminho político que você escolhe? O caminho da política que você escolheu, ele realmente gera saúde? Realmente ele gera um trabalho edificante e sábio? Qual é o sentido de viver? O cliente no consultório está doente. Doente de quê? Disso tudo aí. Físico, emocional, intelectual e espiritual. Ele inteiro está arrebentado. Ele todo está todo atrapalhado. Então, meus amigos, quando nós estudamos naturologia clínica, nós estamos tratando desse painel, deste assunto, desta visão, desta abordagem. E é em cima dela que você constrói a maneira como vai olhar o cliente no consultório. Nossa escola trabalha com isso aqui, sabedoria e conhecimento, partindo dessa base para qualquer outra base. Entenderam? Muito bem. Isso exposto. Deixa eu fechar aqui o painel por um instante. Deixa eu voltar para cá. Ok. Com essa exposição, nós fechamos a parte do nosso tema de hoje de manhã, a diferença entre conhecimento e sabedoria, e como é que isso pode ser incorporado pelo naturologista para aplicação no consultório. Isso é um problema pessoal, particular, cada um vai encontrar seu próprio caminho no processo, mas o curso inteiro de naturologia clínica trata disso, durante o processo inteiro. O curso todo envolve conhecimento e sabedoria, conhecimento e sabedoria. Cada um de nós vai aplicar conhecimento e sabedoria de acordo com a própria história da própria vida. E vai aplicar isso de acordo com as situações de consultório. E isso é uma experiência viva. Isso não é uma experiência estática, parada. Não, isso é uma experiência que você realiza ao longo da história de sua carreira. E é muito importante ter essa clareza mental logo no início, porque ontem à noite eu falei do protocolo. Esse protocolo, ele é fruto dessa enorme pesquisa e experiência que envolve todos os livros, experiências, cursos, formação, e é um processo dinâmico de contínuo aprendizado. Chega ao ponto de nós terminarmos o curso e muitos ainda continuarem com a gente na caminhada do conhecimento. Tem alguns, inclusive aqui nesta sala, que nem são mais alunos, já terminaram o curso, mas estão por aqui para entender como essa dinâmica funciona permanentemente. Por quê? Porque é um treinamento contínuo, não é uma coisa de eu fiz o curso, acabou. A gente está sempre aperfeiçoando. E eu, evidentemente, não paro nunca. Estou sempre estudando. Tem até uma imagem que eu queria mostrar para vocês, que eu tenho aqui nessa pastinha, que tem muita coisa por aqui. Nessa pastinha, eu tenho aqui,
Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu até deixei separado mesmo para mostrar. Esses assuntos que eu trouxe esta manhã, assunto que eu trouxe hoje de manhã, ele está diretamente ligado à questão da noética e da maiêutica, que vocês vão ver um enunciado na disciplina Choque de Paradigmas. Para desenvolver o trabalho que eu venho fazendo de noética e maiêutica, vai aqui uma pasta do painel, uma pasta dos pilares, dos 4 pilares que eu comecei a mostrar, uma pasta sobre os pilares e a realidade divina, a busca da síntese da vida, os 4 discursos de Aristóteles, o painel da abrangência intelectual e o quadro da percepção mental interior. Cada uma dessas pastas aqui, está sobrecarregada de todas as anotações feitas nos últimos 25 anos. Anotações assim, ó. Anotações assim, ó. Acho que dá para perceber um pouquinho, olhando aqui para onde eu estou. Essas anotações, elas chegam a quadros de complexidade assim. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Quadros de complexidade. Cada item, cada númerozinho desse, é pelo menos 4 autores do campo filosófico, antropológico, psiquiátrico, examinados ao longo da vida, para eu definir exatamente o painel. Começa com a eternidade de Deus e se expande para possibilidades da vida humana. O painel inteiro. Ele tem 8 dimensões, do centro para fora, e são 4, então são 32 dimensões, envolvendo os 4 básicos que eu coloquei. Em cada uma delas, você tem aspectos de construção do ser. E eu identifico por esse painel todas as dificuldades da experiência da vida humana, qualquer uma que seja. Não há ninguém que eu veja, que eu converse, olhando para esse gráfico que está na memória, e que eu não saiba exatamente o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Ela não precisa nem falar muito. É só começar a conversar que eu já percebo no ato. Porque o gráfico me permite a identificação de onde é, como é e por quê. Na hora. Assim, começa a conversar, o jeito como está falando, o que ela busca, eu já sei se ela é seguidora de Jesus ou não, se ela vive para ensinar, pregar, curar e fazer o bem, ou se ela é apenas um egoísta, se ela é apenas uma pessoa perdida nas suas ideias. No ato, assim, não precisa nem de muito esforço. Fui numa universidade esses dias, aí cheguei lá, um monte de jovens, fui para falar sobre esse tema. No início, todos agitados, com mais ou menos 20 minutos, não falaram mais nada. Um monte de jovens da esquerda, porque a esquerda, pai, eu não falei de esquerda, não falei de Lula, não falei de Bolsonaro, que são 2 pecadores, Lula e Bolsonaro, 2 pecadores, cheio de problema igual a qualquer outro. Eu não falei de política, nada disso, mas eu bati na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? O indivíduo tem que saber exatamente o sentido de sua vida pessoal e não da vida que o coletivo quer que ele tenha. Deixa de ser otário. Quando os boletos chegarem, virão com teu nome. E é você quem vai ter que pagar. E esses amiguinhos aí, ó, vaza tudo. Por quê? Porque olha para o gráfico. É o poder do dinheiro. E o dinheiro é espiritual. E você descobre que você está sozinho na hora do dinheiro. Eu desafio qualquer um a me provar diferente. Ah, a minha família chega junto comigo. Opa, então você tem um relacionamento de alto nível espiritual. Mas é espiritual. Porque se alguém está dando dinheiro a você por uma razão emocional, é o idiota. Porque é assim que você treina um vagabundo. Quer descobrir o que é um vagabundo? É alguém que não quer trabalhar para pagar suas contas.
Entende como essas coisas funcionam? Essas coisas estão todas interligadas. É um circuito de pensamento claro. E aí, gente, onde está a bronca? Ninguém estuda isso no nível maiêutico e noético de quem quer causa e efeito. É sempre mimimi, mimimi. Pega um assunto isolado e faz dele o centro das atenções. Você quer ver um outro exemplo? Homossexualismo. É uma bronca falar de gay, LGBT, não sei o que, o direito. Não tem confusão de nada, não tem confusão de nada. O sujeito que escolheu, ou disse que é homossexual, ele nada mais é do que alguém que fisicamente, que não existe vida sexual sem contato físico. Eu acho que isso é óbvio. Assim, o sujeito tem uma vida sexual, beleza. Com quem? Com o quê? Porque se ele não pegar o sexo dele e não usar, não há vida sexual. Simples assim. Tem uma fantasia, uma ideia, sei lá. Vida sexual. Ele tem vida sexual com uma outra pessoa. É um homem ou uma mulher. Ele tem a vida sexual dele com um bicho. Tem gente que faz sexo com cachorro. Ele tem a vida sexual dele com uma árvore. É chamado pansexualismo. Ele é o Deus Pan. Entrou na cabeça dele e ele tem esse troço. Não importa, ele tem que praticar. Senão não é vida sexual. Ok. A vida sexual é um item da vida física. O físico tem sexo. Mas ele também tem mão, ele também tem olhos, ele tem estômago, ele tem intestino, ele tem baço, timo, paratireoides, suprarrenais, tem todo um monte de outros aparatos. Vida sexual é um item. A vida do estômago, por exemplo, não é a vida sexual. Respirar não é vida sexual. Portanto, o corpo tem diversas funções. Aí o indivíduo pega as emoções, seu intelecto e uma suposta espiritualidade, e tudo serve ao assunto eu sou gay. É o centro da mente dele. O tempo todo ele está na causa gay, fala de gay, do sexo gay, direito do gay, gay. Ele é um desequilibrado. Porque ele pegou todas as potências do ser e subordinou a um item. Um item. E aí ele cria um inferno na vida de todo mundo ao redor que não concorda com ele. Aí virou um fanático. Ele saiu do nível de desequilíbrio para fanatismo. O terceiro passo, ele virá assassino, destruidor de tudo ao seu redor, porque ele está possuído do ódio de quem não aceita ele como é. E ele é um desequilibrado. Eu disse isso numa sala com 200 esquerdistas. PSOL, PSTU, cara de besta olhando para minha cara. Eu digo, eu desafio alguém que levante um argumento que derrube o que eu estou dizendo. Vai dar meio-dia, tá todo mundo com fome. Não coma, não. Faça sexo com abóbora. Faça sexo com feijão e arroz. Faça sexo com quiabo e maxixe. Pega um pedaço do frango e faça sexo. Não coma. Do estômago não existe. Só o que existe é sexo. É óbvio que isso não pode ser lógico. É lógico que isso não tem a coerência. Então eu não posso ser fanático por uma coisa. Eu estou citando o sexo como item. Item é um item. É o sujeito. Tudo meu é da igreja. A igreja, porque a igreja, porque é fanático igreja. Mas não cuida da própria família, não cuida do próprio corpo, não se dedica ao trabalho, passa o dia inteiro pensando em igreja, religião, igreja. É um doente, é um desequilibrado também. É outro desequilibrado. Religião. E cadê o resto? Não tem o resto? Não tem mais nada? É só isso? Quando você lê em Mateus, Jesus Cristo, gente, deixou isso tão claro. Ele encontrou cara a cara com o diabo.
não foi com o ser humano, ele encontrou-se claramente com o demônio. E o demônio disse: se tu é o filho de Deus, manda essas pedras aí se transformar em pão. Qual foi a resposta? Não só de pão viveu o homem. Ei, ó, não só de pão significa que pão é importante. Mas não é só pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é o ter e o ser em equilíbrio. Jesus botou as duas coisas juntas. Ele não disse: não precisa comer pão, não, larga essa besteira para lá, basta só a palavra de Deus. Ele não disse isso. Ele disse não só de pão. Ou seja, tem que dedicar tempo a ganhar o pão. E o pão representa o ter. Você tem que ter casa, você tem que ter roupa, você tem que ter carro, você tem que ter as coisas. E viver no mundo real dos homens. Mas você não pode fazer isso deixando de fora a palavra de Deus, que é o equilíbrio emocional, vai se ligar à palavra de Deus. O equilíbrio intelectual vai se ligar à palavra de Deus. E o equilíbrio espiritual da comunhão direta com ele. E aí você tem o conjunto perfeito do equilíbrio. O alvo é trabalhar nessa linha. Não. O cara entra no consultório, tô com dor de estômago. Aí dá para ele o chá de espinheira santa e manda embora. Eu digo: o que foi isso aí? Aí tá com dor de estômago, de chá de espinheira santa, que chá de espinheira santa é maravilhosa. Sim, eu sei que é maravilhosa, mas você discutiu a causa dessa dor de estômago? Não, ele disse que só estava com dor de estômago, dei ele o chá de espinheira santa. Ele me pagou R$300 aqui na consulta e estou ficando rico. Você é um patife, um pilantra. É isso que você é, um canalha. É isso que você é. Você está agindo como sempre o sistema agiu. A pessoa chega com a doença e você não trabalha para ajudar a pessoa a sair do sofrimento que ela tem. Você está explorando o sofrimento da pessoa para ganhar dinheiro. Isso é coisa de canalha, pilantra, patife. E essas palavras têm que ser ditas. Na cara de quem faz. E acabou-se. E não gosta, vai pro diabo que o parta, pronto, acabou-se. Papo reto. Não, eu vou ficar aqui porque eu quero é ganhar meu dinheiro. Ei, meu querido. Então, você é o mais amaldiçoado de todos os seres. Porque se você entender isso que nós estamos ensinando, e na hora de ajudar uma pessoa você não tem a caridade de agir dentro do protocolo, você é um desgraçado. É isso que você é. A palavra certa mesmo, correta, é assim: você é um merda. Mas eu não vou usar a palavra você é um merda porque fica deselegante. Então você... Ei, bicho doido, diga, Catiane, quero ouvi-la. Nós temos 12 minutos. Fica à vontade. Vamos lá. Sim. Você tem aí, pertinho de você, você tem doutor Emanuel Linoan. Você tem aí doutor Emanuel Linoan Ferreira. Eu te mando isso daí lá no nosso grupo. Você tem aí o doutor Emanuel Linoan Ferreira. Você tem o doutor Wendel, que eu até mandei um vídeo dele aí para os grupos. Doutor Wendel, eu mandei aí um vídeo nos grupos. Doutor Wendel. Você tem o doutor Wellington Moura, esses três estão aí bem pertinho de você. E tem a doutora Ana Mísia, que está sempre em 2 lugares, ou está em Maceió ou está em Aracaju. Então tem aí 2 membros da Academia de Ciências, que são da naturopatia, o número 1 da naturologia, que é o professor Wellington Moura. Wellington Moura é o número 1.
Por que é o número 1? Porque ele foi o melhor aluno da primeira turma que eu tive na história do Brasil. Tá? Com mais de 22 anos de carreira. Essa galera tá toda aí. Você tem esses 4. Inclusive o Wendel tem uma clínica super bem montada, uma estrutura toda preparada para um mestrado que ele está desenvolvendo, um esquema muito bom de trabalho, show de bola. E ele fez aí uma entrevista. E é professor nosso. Vocês vão ter aula com ele ao longo desse curso. Tem um módulo que é com o professor Wendel. Vai ter a professora Keila, vai ter o doutor Newton Mutó, vai ter uma galera aí que vai... Vocês vão ficar doidos quando o Newton entrar. O Newton, quando ele está assim, agora que lascou. Eu pensava que o doido era aquele. O Newton é o japonês meticuloso, cientista, pós-doutor em patobiologia molecular. Se você quiser saber tudo sobre Covid. E aí o problema é fazer pergunta para Newton, que ele dá logo uns 5, 6 artigos, tudo em alemão, inglês, e diz assim, te vira. Você não está no nível superior, não quer nem saber. Eu não vou falar nada. Eu sou o bonzinho da história. Os outros são professor barra pesada. Ele tá com o pau na cabeça do aluno. Ele que estuda, eu não estou nem aí. Eu digo, eita, agora eu tenho que consertar a coisa. Muito bem, quem mais tem perguntas? Aí, você faz o contato que eu te mando aí os dados deles. Aí na capital, todos eles estão na capital. Todos os 4 estão na capital. Mas eles vão para os interiores. O Emanuel vai para Lagarto, Itabaiana, Itabaianinha. Eles andam por aí tudo. Porque é tudo pequenininho, pertinho. Eu morei 2 anos da minha vida em Aracaju. Eu morei 2 anos da minha vida em Aracaju e 1 ano em Itabaiana, ao longo desses 55 anos. Conheço Aracaju demais. Para mim, Aracaju é a cidade mais linda do Nordeste. Eu moro em Caruaru, mas Aracaju, para mim, é a mais linda e ninguém muda meu conceito. A segunda é João Pessoa. Aqui onde estou não é mais lindo. Aqui é estratégico. Mas lindo, Aracaju e depois João Pessoa. E eu conheço o Nordeste todo na palma da minha mão. Quem mais tem pergunta aí? Só tem 7 minutos. Oi. Vai lá, segue adiante. Não, vai, lá no Telegram ele vai se tornar um canal mais restrito a informações curtas. E essa informação, esse conteúdo de mais profundidade, vai ser para um grupo fechado. Tem uma plataforma que eu estou adquirindo, onde todas essas lives e apresentações vão ser fechadas na plataforma. Por que isso tem que ser feito? Porque o grupo que realmente tem interesse vai ser dentro dessa nova plataforma. Então, são alunos que já estão no curso, e dos ex-alunos, a gente vai estabelecer uma taxa de R$ 150 mensal para ter acesso. Acesso a tudo, conteúdo inteiro. Então, é como se você estivesse fazendo o curso todo de novo ou o tempo todo. Se quiser, R$ 150 é uma taxa simbólica, só a minha consulta é 350. E aí entra para esse grupo especial. No Telegram aberto, no canal, ele vai ter feições mais informativas do que de estudo. Porque, por exemplo, uma exposição como essa que eu estou dando é comparada à mentoria. Você hoje compra uma mentoria aí de qualquer coaching, o cara está pedindo aí para fazer uma mentoria de 3 meses, R$ 20.000. Eu entrego isso por uma mensalidade do curso. E no nível que o cara da mentoria não entrega. Porque eu passo o tempo todo. Tá aí o meu desequilíbrio. Eu, se deixar, passo dia, tarde, noite, vira madrugada falando disso. E aquela diz, e aquela funciona como uma bênção na minha vida, porque ela que diz, agora vamos pro cinema, larga esse troço. O cara tem que ser mandado por mulher. O homem que não é mandado por mulher é um imbecil. Eu fui mandado por minha mãe, fui mandado por minha avó, fui mandado por minhas filhas, tudinho. Sou mandado por Keila e Kemily. A igreja manda em mim, é substantivo feminino. Sou mandado pela Bíblia. Se eu fosse um católico, porque o católico crê que Maria está no céu mandando, até Maria estava mandando em mim.
A Jerusalém é nossa mãe, diz lá em Gálatas. Então eu sou mandado por mulher a vida inteira, não tem problema nenhum, acho ótimo. Já pensou? Meu pai dizia assim: já pensou tu ser mandado por um negão do bigodão desse ali? Eu digo: Deus me defenda. Deus me defenda. Deus, quero ser mandado pela Keila. Keila é bênção total. Pode mandar e eu obedeço. Sou o seu humilde servo. Eu digo: eu sou o seu humilde servo. Então, assim, eu tenho que ter controle. Se deixar, eu viro aqui, deixar eu dou aula até 4 da tarde, direto. Aí ela manda mensagem: venha-se embora, tá na hora de você. E hoje eu vou ter que ir ao cinema. Eu não sei nem o que vai ser visto, mas hoje é o dia do cinema, então vamos pro cinema. Vamos ver qualquer coisa aí, não sei o que elas planejaram, não. Isso é coisa de Keila com Kemily, que é o dia do cinema. É um dia que eu só dou uma vez por mês o dia do cinema. Com Netflix, computador, negócio de cinema, não vai pro cinema. Porque o objetivo do cinema é comer pipoca. Então nem vão almoçar porque quer comer pipoca. Ô, resenha. Eu sou um cara normal, igual todo mundo. Esse conhecimento não me deixou doido, que senão eu seria um desequilibrado. Bom, eu sou desequilibrado e eu sei que sou. E é por isso que estou habilitado a falar sobre o problema que eu tenho. Porque se deixar, eu passo naturologia de manhã, de tarde e de noite. Isso é um desequilíbrio. Não pode ser trabalho, 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 intelecto, intelecto. Tem que ter o físico. Eu estou agora sendo obrigado pelo fisioterapeuta a ter que fazer bicicleta e tem pilates 2 vezes por semana. Eu vou chateado, mas vou. A vontade de ficar aqui, nos livros, mas eu tenho que ir. Diga, Ana. Não, 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 não. Ele tá. Não. O curso de iridologia está quase todo formatado, que eu quero deixar ele bem planejado. Ele tem um conteúdo muito amplo, é, é bem amplo mesmo. E eu fiz uma revisão de todos os cursos de iridologia disponíveis e das principais escolas para criar a síntese que se aplica à naturologia clínica. Porque eu percebo que hoje na iridologia utiliza-se muito o que a gente chama de mecanicismo técnico. O camarada procura um sinal na íris, acha o sinal, identifica o problema e vende um produto. Isso é uma aberração diante do que eu estou ensinando aqui. Eu estudar iridologia para realmente identificar problemas que, mudando o estilo de vida, a pessoa melhora. Então, a iridologia é um exame, é uma técnica de avaliação, não é uma terapia. Mas a galera examina a íris do sujeito, identifica as doenças que ele tem e aí começa a vender produto. Eu fico para morrer com um negócio desse. Fico com uma raiva tremenda, porque isso é alopatia na veia. Pô, eu sou medicina natural, integrativa, que analisa o cara como um todo. E na hora da prática eu fico dando remedinho? Não tem lógica. Pessoal, 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, vai lá, voa. Vai cair. Vai acabar. Vai acabar. Vai cair. Caiu. Continua lá no grupo. A reunião foi encerrada. Continua lá no grupo e eu vou me embora. Eu não vou voltar para a sala, não. Eu vou para casa cuidar de minha Keilinha, porque está na hora. Acabou. Posso fazer o quê? Acabou. Fim. Tchau, tchau, pessoal.